Olá, meus amados, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à Escola Teológica Pão da Vida para mais um módulo de estudo da Palavra de Deus. O módulo que nós vamos começar hoje, ele se chama Métodos de Estudo da Bíblia. Estes métodos que nós vamos lhe ensinar vai propiciar que você faça seus próprios estudos em casa. Você vai fazer suas análises, suas descobertas pessoais acerca da Palavra de Deus. Vai lhe dar autonomia no seu estudo. A nossa primeira aula de hoje, nesse módulo Métodos de Estudo da Bíblia, a nossa primeira aula é sobre as ferramentas para o seu estudo. Nós vamos lhe falar de 5 das mais importantes ferramentas para o seu estudo da Palavra de Deus. Vamos então. Existem inúmeras ferramentas que você poderia utilizar para estudar a Bíblia, mas nós vamos lhe dar apenas 5, são as mais importantes. A primeira delas é a concordância bíblica. O que é a concordância bíblica? A concordância é um livro que traz a ligação de uma palavra com as referências bíblicas aonde ela aparece. Ela lhe mostra onde surge na Bíblia aquela palavra que você escolheu para estudar. Por exemplo, você quer fazer um estudo sobre a palavra carne. Nós sabemos que na Bíblia a palavra carne tem pelo menos 4 significados diferentes. Então, na concordância, você vai encontrar todas as referências bíblicas onde aparece a palavra carne. Aí você vai poder escolher aquelas que significam natureza humana, aquelas que significam o revestimento dos seres vivos, carne como também o princípio do pecado que habita no ser humano, e assim você vai poder ampliar os seus estudos. Por exemplo, mais um exemplo, a palavra mundo. A palavra mundo também tem pelo menos 3 significados diferentes no Novo Testamento. Então você vai pegar a concordância e vai ver onde aparece a palavra mundo no Novo Testamento. E ela vai lhe mostrar todas as referências bíblicas onde surge a palavra mundo. Caberá então você estudar o significado de cada palavra daquelas que aparece no texto bíblico, na referência citada. A concordância bíblica te ajuda a encontrar onde aquela palavra surge, onde aquela palavra aparece no texto bíblico, certo? Quando você se propõe a estudar a palavra graça, a palavra sangue, onde está aquele versículo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Você sabe que é no Novo Testamento. A concordância bíblica, através da referência da palavra sangue, vai lhe mostrar que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Né? Então a primeira ferramenta que você deve adquirir pode ser a concordância bíblica. Pastor, se eu não comprar a concordância, eu não vou poder estudar a Bíblia? Pode sim. A internet tem todas essas ferramentas para você utilizar gratuitamente. Gratuitamente, né? A não ser que você queira ter em casa diversas concordâncias mais complexas, mais completas dentro do texto bíblico. A segunda ferramenta que eu quero lhe falar é o manual bíblico. O que é o manual bíblico? O manual bíblico é aquele que traz todos os assuntos. Enquanto a concordância trabalha palavras, o manual bíblico trabalha assuntos dentro da ordem cronológica que se encontra na Bíblia. Aí você vai encontrar no manual bíblico sobre o dilúvio, você vai encontrar sobre a dispersão das nações sobre a terra. E o manual bíblico ele reúne também as informações arqueológicas, geográficas e textuais sobre a passagem bíblica. Ou seja, você está estudando sobre a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. O manual bíblico vai lhe mostrar, né, onde ficava o Jordão, próximo à região de Gilgal, onde Israel passou. Quantos metros abaixo do nível do mar ficava o Rio Jordão? Qual era a altitude do Monte Ebal, Gerizim? As referências arqueológicas,
as referências geográficas estarão ali, os altares descobertos naquela região, os utensílios antigos que foram descobertos também naquela região. Você vai encontrar tudo isso no manual bíblico. Isso vai te dar um conteúdo, uma cultura vasta acerca do texto da palavra de Deus que você se propõe a estudar. De repente você quer estudar sobre o Monte Carmelo, onde Elias enfrentou os profetas de Baal. O manual bíblico vai dizer quantos quilômetros ele fica de Jerusalém, quantos quilômetros ele fica de Samaria, qual a altitude do Monte Carmelo, não é? Como eram aqueles altares que possuíam rego em volta, né? Como eram feitos aqueles altares de pedra. O manual bíblico vai te dar toda essa visão arqueológica e geográfica. Como ele traz todos os assuntos, ele trata um pouco de cada. Serve como uma referência imediata, sem muita profundidade. Visa dar uma visão panorâmica daquele assunto, daquele evento bíblico que você se propôs a estudar. Então, se possível, adquira um bom manual bíblico. A terceira ferramenta que eu quero lhe falar é o dicionário bíblico. O dicionário bíblico, ele traz o significado dos nomes que a Bíblia cita, que a Bíblia se referencia. Isso nos auxilia a compreender o significado dos nomes e as suas aplicações práticas. No nosso primeiro método, que eu vou estudar na próxima aula, nós vamos estudar sobre os nomes dos personagens bíblicos. Davi, Moisés, Elias, Miguel, Gabriel. Como saber o significado desses nomes? Como saber o significado do nome Israel? Como saber o significado do nome Faraó? São nomes que você encontra no dicionário bíblico. Ele traz não apenas o sinônimo, mas ele traz os significados da época, as relações etimológicas da raiz histórica da palavra. Tá certo? Isso é muito importante você saber. E se dentre essas ferramentas você tiver que escolher você precisará do dicionário bíblico. A internet também te dá esse recurso. Se você procurar os significados dos nomes bíblicos, a internet também vai lhe dar. Lembrando que os nomes bíblicos e os títulos na Bíblia, Faraó, Herodes, fariseus, esses títulos vêm de uma origem idiomática diferente da nossa. Então é importante saber o significado para que possamos aplicar, né? Para que possamos compreender onde esse nome, esse significado desse nome tem uma lição para as nossas vidas. Por exemplo, a palavra, o nome Moisés, significa tirado, por causa do evento de libertação dele quando a princesa, filha de Faraó, encontrou no rio Egito e o tirou das águas. Só que esse tirado das águas tem um significado muito maior no sentido profético e espiritual. O nome Davi significa amado, porque Davi não só era alvo, objeto do amor, como ele vivia uma vida, um ministério que manifestava o amor de Deus a todos que ouviam suas belas canções e os seus salmos diante de Deus. A terceira ferramenta que eu quero lhe apresentar, a quarta ferramenta é o comentário bíblico. Comentário bíblico. Os comentários bíblicos são fantásticos, pois nos leva a ver a visão de um professor, de um pastor, de um teólogo, um comentarista acerca de todos os textos da Bíblia, né? Na sua apostila eu coloquei uma foto. Aqui atrás de mim você vai ver diversos comentários. O Antigo Testamento interpretado de Ragnus, né? Nós temos aqui também do Dr. Russell Champlin, Norman Russell Champlin. Esse aqui é o do Novo Testamento. O que é o comentário bíblico? Ele vai comentar versículo por versículo. Ele vai interpretar, ele vai dar explicações sobre o texto, ele vai fazer um estudo para você, né? Se você quer aprofundar o seu estudo bíblico, um comentário vai te dar um viés, vai te dar o fio da meada
para que você... É preciso, no entanto, dizer que o comentário não faz parte do texto bíblico. É uma interpretação, é um comentário acerca da Bíblia que alguém está fazendo. É uma interpretação de um professor, de um teólogo. É interessante que você construa seus próprios comentários, né? Suas próprias considerações, mas que isso parta de algo sólido, de algo que já foi pensado, que já foi estudado. Daí a importância do comentário bíblico, tá bom? Você tem dúvida se o dilúvio foi universal, se ele foi local? Você deve procurar tanto no manual bíblico, referências arqueológicas ou comentário de homens estudiosos que passaram décadas estudando o texto bíblico. E isso você faz através do comentário bíblico. Por último, eu queria lhe falar das Bíblias de estudo. É uma ferramenta importantíssima. As Bíblias de estudo. Se você der uma olhada aqui atrás também, ó, só o que tem aqui, desse lado aqui. Só o que tem aqui é Bíblia, né? Só o que tem aqui é Bíblia. Vou pegar só um aqui, né? Olha aqui, nós temos a Bíblia Vida Plena, a Bíblia Thompson. Olha aí, eu coloquei na sua apostila a foto dela. A Bíblia Thompson, né? Existem outras, a Bíblia Pentecostal, existe a Bíblia Vida Nova, a Bíblia de estudo de Matthew Henry, né? Um grande teólogo inglês. Aí você pode perguntar, pastor, qual é a diferença entre uma Bíblia de estudo e outra? Eu vou lhe explicar. Essa Bíblia aqui, a Bíblia Thompson, é uma Bíblia de estudo. Ela tem o texto bíblico, mas ela é especialista em referências, não em comentário. Ela não vai ter comentário, ela vai ter referências, né? Você está lendo aqui sobre oração, ela vai te dar mais referências acerca de oração. Você vai estudar sobre os caminhos, há 2 caminhos, há 2 portas, ela vai te dar mais referências bíblicas acerca de caminhos, de portas, de escolhas. Então a Bíblia Thompson é uma Bíblia de referências, não é de comentário. Se você pegar a Bíblia Scofield, a Bíblia de Matthew Henry, essas Bíblias serão de comentários. Eu lhe falei do comentário bíblico. Há Bíblias que trazem um comentário do autor. Por isso que ela leva o nome do autor, né? Nós temos também a Bíblia Pentecostal. Qual é a característica da Bíblia Pentecostal? Ela traz comentário dogmático acerca do pentecostalismo. Ela vai trazer comentários pertinentes à doutrina pentecostal. Se você quer se aprofundar mais em dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, a Bíblia Pentecostal vai trazer isso, tá certo? Então, há leves diferenças entre as Bíblias de estudo. A Bíblia Thompson é uma Bíblia de referências, a Bíblia indicada pelo pastor Chico Chagas, a Bíblia do expositor, é uma Bíblia de comentários, do Jim Swaggart, um grande pregador que comentou os textos bíblicos, e ela é fantástica para você pegar o rumo para o seu próprio estudo. Então, aqui estão as 5 ferramentas que você pode usar para aprimorar os seus estudos. A concordância bíblica, o manual bíblico, o dicionário bíblico, o comentário bíblico. Você observou, eu lhe mostrei aqui o comentário, são vários livros, porque ele é muito detalhado, ele fala versículo por versículo. E também tem as Bíblias de estudo. Então você pode encontrar tudo isso na livraria mais próxima da sua casa ou fazer uso da internet para tentar driblar a necessidade da compra desse material. Até a próxima aula, que Deus abençoe a sua vida. Vamos começar a estudar a palavra de Deus. Deus abençoe.